que fala sobre o mecanismo de defesa vibratória, a prece durante os tratamentos espirituais. Quando a gente tem a tua autorização, doutora Cristina, a gente pode dar início. Deixa eu fazer uma introdução logo sobre este assunto. Geralmente, o ser humano, ele só recorre a Deus na hora das necessidades. Pedir não quer dizer que você vai receber. Você tem que estar dentro da lei do merecimento para saber se a justiça divina vai atender o seu pedido ou não. Eu digo isso porque, às vezes, eu vejo pacientes aqui que não querem se modificar, são egoístas, orgulhosos. No entanto, têm fé em Deus, sem dúvida. Mas a justiça divina está cobrando dele a humildade. E eles não querem ter humildade. Está cobrando deles a simplicidade maior nos seus corações. Eles não querem viver uma vida simples. Querem viver uma vida de ostentação, de bebida, de intrigas. Aí nos vem a pergunta: será que você, sendo Deus, vendo seu filho fazer tudo de errado, você vai atender a seu filho ou vai educá-lo? Claro que os pais vão educar os filhos para não sofrer no futuro. Essas pessoas cobram muito da justiça de Deus, mas elas têm que olhar para dentro delas e perguntar a si mesmas: onde eu devo me melhorar para que essa prece seja atendida, para que eu tenha paz de espírito? Se a gente vai mal, alguma coisa mal está nos fazendo mal. E essa coisa, muitas vezes, é a nossa atitude. E nós não queremos enxergar a nossa atitude, mas queremos pedir. Vamos pedir, vamos pedir, vamos pedir, que Deus vai atender os meus pedidos. Eu vejo pessoas aqui que fumaram a vida inteira, estão com câncer de pulmão, e ainda dizem que a culpa é de Deus. Como a culpa é de Deus? Você teve tanto tempo para pensar no que você estava fazendo e você não pensou. E no leito da dor, a família se une para orar para que Deus tenha a obrigação de curar aquela pessoa que na vida não construiu nada de bom, maltratou as pessoas, furtou. Cada espírito terá sua conta, de acordo com seus merecimentos. E, no entanto, a gente acha que a proteção se dá pelo simples fato de nós fazermos alguma coisa que vai nos engrandecer. Não, pessoal. Faça pelo outro. Olha, Deus está em todas as partes e Ele sabe que seus filhos precisam. Se Ele realmente quer lhe ajudar, Ele vai lhe ajudar. Não adianta pedir 1000 vezes, onde você não fez 1000 coisas por ninguém e agora você quer isso em troca. O que era que Jesus nos dizia? Cada um segundo as suas obras. Olha o que ele falava. Cada um segundo as suas obras. Então, se não temos créditos, nós temos débito. Se temos débito, como é que nós queremos ter merecimento? Nós não vamos ter merecimento nesse pensamento nosso. A maior defesa que nós podemos ter dentro de nós é a nossa vigilância. Sem vigilância não há evolução espiritual nem entendimento de si mesmo. Vamos começar o nosso estudo. Muito obrigada, doutora Cristina. Muita sabedoria a senhora nos passa nessas aulas. É um segundo estudo, essas perguntas e respostas. Muito obrigada por tudo. Eu passo a palavra. Quem quer começar com as perguntas? Posso começar?
Pode? Boa noite, doutora Cristina, Boa sou noite. Norma. Boa noite, Norma. Aqui a senhora fala que numa reunião fechada existe uma seleção do espírito para observação do fluido magnético humano equilibrado. Aqui está falando que se a pessoa desencarna e ela é muito apegada às coisas materiais, quer dizer, se ela desencarnou e ela morreu de um acidente ou teve algum estado hemorrágico, é só quando a pessoa tem esse apego com as coisas materiais, ou pode acontecer com uma pessoa com um outro desencarnado que não é tanto apegado às coisas materiais, aqui na Terra, depois que ele desencarna, se ele morre de um acidente ou de outras coisas que sofreu muito? Gostaria que a senhora me explicasse. Isso que todos que nascem devem ter a certeza que um dia vai morrer, não é? Sim. Só que ninguém foi educado para a morte, foi educado para as conquistas, para o sucesso. Ninguém foi educado para aceitar o fracasso e começar tudo de novo. E quando isso acontece, às vezes pelo fracasso se mata, pelo fracasso matam também, pelo fracasso se deprime. Então isso mostra que a educação na Terra ela está totalmente equivocada. Quem nasce para viver um dia vai morrer. Se todos os pais pensassem dessa forma, eles seriam mais despreendidos, mais humildes e poderiam entender muito mais as leis de Deus sobre os seus filhos. Eu tenho um exemplo dentro de um hospital espiritual de uma mãe que perdeu um filho com 20 anos de idade. Meu paciente. Uma mulher católica, não é espírita. É espírita agora porque conheceu o espiritismo pelo sofrimento do seu filho, que estava com câncer. Ao recebê-la, eu fui bem sincera com ela. Eu disse, olha, eu vou tentar, mas você sabe que aí existe uma lei de causa e efeito. Ela disse, doutora, tente. Eu sei da lei de causa e efeito dele. Então, eu já vi naquela mulher uma fé diferenciada. Eu já vi naquela mulher um desprendimento e um preparo enorme para uma mãe que ia perder um filho único com 20 anos de idade. Eu vou ter que socorrer os dois agora, tanto ela como ele. Eu vou ter que preparar, porque eu sei que esse rapaz não vai sobreviver. Então, nós tratamos dele durante um ano e ele desencarnou. Então, eu esperei ela voltar. Depois de 30 dias, ela volta. Já só. Ela voltou e disse, doutora, ele cumpriu com a etapa dele. Então, que seja feita a vontade de Deus. Eu estou conformado. Foi a coisa mais bela que eu ouvi de uma mãe perder um filho único de 20 anos. Ela não jogou pedra na cruz. Ela não criticou Deus de jeito nenhum. E eu disse, olha, seu filho está na enfermaria, está sedado, tranquilo, eu não teria a medicação dele ainda. Eu sei que ele lhe ama muito, mas não se preocupe, porque agora o compromisso é meu, não é mais seu. O compromisso é meu. Então, depois de 2 meses, ele olhou para mim e disse assim, eu posso ser sua trabalhadora? Eu disse, eu negar um pedido desse? Com essa fé que a senhora tem, nego não, você já é minha trabalhadora há muito tempo. Sabe por quê? Pela resignação de você ter um filho com câncer de 20 anos, você nunca reclamou. Você sempre entrou nessa sala, ele deitou na maca e você não dizia nada contra Deus. Eu percebia que você orava. Você perdeu a única coisa que você tinha na vida, que era seu filho. Você já é minha trabalhadora. Vá trabalhar, pegue sua farda. Então, são esses exemplos que eu me sinto feliz em lutar pelo bem. Eu me sinto feliz em dizer assim, olha, essa pessoa realmente conhece que a morte não existe. Sabe que o filho dela está comigo na enfermaria.
sabe que o filho dela agora se livrou-se das dores do câncer. E agora ela se oferece a ajudar outros filhos que vão chegar nesse hospital. Então, o desprendimento é essencial. Porque, às vezes, eu vejo pessoas aqui no mundo espiritual brigar para estar num apartamento que não é dele. Brigar para estar dentro de um carro que não é dele. E o sofrimento é bem maior aqui para esses espíritos, porque passaram a vida inteira só ostentando, não fizeram nada por ninguém, não faziam Pai Nosso, não rezavam Ave Maria, não procuravam ajudar os que estavam necessitados, só pensavam em si. Então, existem apegos emocionais, pessoal, não é só materiais. Os apegos emocionais de alguém que o carro foi arranhado, quer matar o outro, para mim isso é um apego material e emocional. Ninguém arranhou, você arranhou um carro, não arranhou você. E muitos querem matar, então, Norma, esses espíritos, eles sofrem muito aqui. Sofrem muito. E esse jovem, quando acordou, não sabia que estava desencarnado, ele olhou para mim e disse assim, onde está minha mãe? Eu disse, olha, calma. Depois você vai entender tudo o que aconteceu com você. Agora, você tem que descansar. Então, esse amor continua. Esse amor não morreu no túmulo. Esse amor continua no mundo espiritual. O amor dela continua. Então, essa trabalhadora minha não falta uma reunião. Isso não é exemplo de humildade? Isso não é exemplo de fé? Então, às vezes, eu digo para os meus trabalhadores, se fosse você que tivesse no lugar daquela mãe, qual era o seu comportamento? Porque essa mãe tem evolução. Tem evolução. Essa mãe tem resignação. Então, você se coloque no lugar dela, você recebeu o único filho, cuidar dele durante 20 anos, depois descobrir que ele tem um câncer, e você perder a única riqueza que você tem. E agora, pessoal, ela poderia estar revoltada, não está. A ocupação dela agora é ajudar os necessitados. Então, são essas coisas que muitas vezes a sociedade não sabe. A sociedade sabe de violência, a sociedade sabe do supérfluo, mas um exemplo desse, a sociedade desconhece. Verdade, doutora Cristina. Muito lindo. Muito obrigada, doutora Cristina. Depois eu tenho aqui eu queria fazer uma pergunta para a senhora da Áurea. Eu, uma vez, conheci uma moça cubana e ela falou para mim, naquele tempo eu não tinha esse entendimento, foi em 2003, que ela era uma médium, mas ela não aceitava ser médium. E ela tinha visões, muitas coisas. E uma vez ela me olhou e falou para mim que eu não estava bem, mas era verdade, doutora Cristina, eu tinha muita dor na parte do útero. Ela falou, vem na minha casa que eu vou fazer uma oração para você assim. Eu fui. E ela olhou para mim e falou para mim, nossa, Norma, que linda, eu vi a sua áurea verde. Pode ser que ela tenha visto mesmo, doutora Cristina? Eu melhorei, se eu falar para a senhora que eu melhorei das minhas dores, eu não sei, assim, mas ela falou que viu minha áurea verde. Ela falou, eu vi sua áurea, ela é verde, Norma. Agora eu não sei, né? Falei, eu estava estudando aqui, aí vou perguntar para a doutora Não, Cristina. eu acredito, Norma, na mediunidade dessa cubana. Eu acredito. Agora, veja só, é a questão de muitos médios ver, sentir e não aceitar. Ajudam, mas não quer compromisso. A mediunidade da cubana existe? Existe. Mas existe um compromisso que ela não quer assumir. Não. Então, como fica essa mediunidade para o futuro? Quantas pessoas ela poderia ajudar? A justiça divina hoje dá um tempo para os médios. Se os médios não quiserem também, então o que é que acontece? Vai ter que seguir para outro médio que tem interesse. Não vão esperar que aquele médio decida a sua vida com 40, 50, 60 anos. O que acontece com os médios, muitas vezes, é o que eu digo aqui nos hospitais. Tem mediunidade, não tem evolução. Evolução e mediunidade caminham todos os dois juntos. Quando o médium tem evolução, ele ocupa o tempo dele com necessidade. Quando ele não tem, ele não quer ocupação nenhuma.
Então, quando ela cair na realidade e observar para trás, e as doenças fluídicas começam a aparecer, as perturbações, aí ela vai ver a importância que tem essa mediunidade para ajudar o próximo. Entendi. Então, deve ser mesmo. Depois, esse aqui que eu também gostaria de saber, mas talvez passo a palavra para minhas colegas, minhas irmãs. E era da UTI que eu queria saber. Se a pessoa, como o doente está na UTI, doutora Cristina, e a gente sabe que a UTI é um lugar muito... Não é toda a família que pode entrar. E naquele lugar pode entrar algum obsessor ali na UTI e atrapalhar a cura de algum irmãos nosso que vem ajudar? Olha, na UTI, a proteção é individual. Existe obsessor que vai atrás da sua vítima, mas outros que estão ali, eles não têm interesse em prejudicar. Ele tem interesse em prejudicar aquele que lhe prejudicou. Isso é uma regra, ninguém vai mexer com o outro sem haver motivo. Eu já vi em algumas UTI criminosos sendo arrastados para a região inferior, mas eu não vi esses espíritos arrastar pessoas de bem que estavam ali. Eles respeitam. E dentro da UTI, existem os anjos de guarda que estão ali vigiando o corpo daquele espírito, que está lutando sobre a sua vida. Mas os criminosos, o anjo de guarda não tem esse compromisso, porque foram pessoas que se perderam na sua existência e que agora, na hora da morte, o aceita com as trevas, não é com a luz. Muito obrigada, doutora Cristina. Eu passo a palavra para minhas irmãs do grupo. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, dona Lúcia. No caso da contaminação fluídica, né? No caso, manchas vermelhas pelo corpo é contaminação, né? Essa contaminação, no caso, o médium, ele absorve porque por culpa dele, por falta ou de oração, ou de ele mesmo se proteger, ou pode acontecer com qualquer um, de entrar num hospital, um ambiente, e de repente fica todo manchado de vermelho. Como funciona isso? Olha, primeiro vem a sensibilidade e a quantidade de energia negativa que existe naquele ambiente. Então, às vezes tem médium que dura 1 hora, tem outros que dura meia hora naquele local, mas existe a contaminação espontânea, não está sob o controle do médico. Quando existe uma predominância de substância negativa maior no ambiente, esse médium absorve. Está entendendo? Então, alteração de temperatura, enjoo, tontura, entendeu? Dor de cabeça. Então, são sintomas que existem ali. Se esse médium se afasta, vai para longe, faz uma prece, se recompõe, ele aguenta mais tempo. As contaminações provocadas que nós falamos é na contrariedade. Então, se aquele médium se contrariou, ele baixou a vibração. Então, aí o que acontece? A responsabilidade é dele. O que tem ali em volta não é preciso que tenha uma grande quantidade fluídica. Uma mínima quantidade, aquele médium já sente as placas aparecer no rosto e, às vezes, afta também na língua, entendeu? Acidez estomacal, tudo isso está provocando o quê? Que ele absorveu a raiva, criou o eletromagnetismo dele mesmo e envenenou ele mesmo. Então, aí eu chamo a provocada. A espontânea, ele não tem culpa, não. Porque eu entrei no hospital lá quando meu marido foi fazer a cirurgia semana passada e eu comecei a sentir o corpo tudo quente. E aí eu fui no banheiro, olhei, eu tava toda vermelha, manchei tudo, né? Aí eu saí e demorou a passar, fiquei com o corpo quente, acho que 1 hora mais ou menos, assim, parece que pegava fogo, assim. E eu, quando eu estava lá, eu olhei para ele na cama com aquele dreno no joelho e o meu joelho direito começou a doer. Por que isso? Eu me deixei influenciar por toda aquela situação?
Não, a gente chama isso, né, de fotografia do pensamento. Então, era uma pessoa sua que estava ali. Então, quando você olhou, o pensamento fotografou a imagem e a dor. Você sentiu. Então, isso acontece com os médios, entendeu? Então, por isso que numa consulta que nós vamos fazer aqui, a gente nunca entra na vibração do paciente. Se a gente entrar na vibração dele, o médio adoece. Porque a gente fotografa o sofrimento, transfere para a memória do médio e o médio começa a sentir dor, entendeu? Como era seu esposo que estava ali, você com todo o sentimento. Então, sem querer, você fotografou e trouxe sentido. Achei que era paranoia da minha cabeça, doutora. Achei. Não. Eu saí mancando do hospital e fiquei até com vergonha. Fui até no carro, assim, tentando, né, disfarçar. Falei, meu Deus, não tinha nada. Então, não é paranoia, não. Hoje, a dúvida que eu tinha era essa ali da contaminação. Eu passo a palavra. Boa noite, doutora Cristina. Tá, Boa noite. queria me aganchar a pergunta de Norma sobre a áurea, não? E quando a senhora fala da áurea que segue a linha corporal, não? Que pode ter uma expansão, né? Mas essa expansão não é elástica, né? E essa áurea é como na coroinha na cabeça, né? Que parte do coronário e vem esse fio sutil em torno corporal? É isso que eu entendi? Ou porque quando a gente veja no manequim, é grande, mas quando ali a gente veja que é o campo magnético, não, em vez de áurea. Diferença... Porque campo magnético e áurea são duas coisas diferenciadas, certo? Sim, Geralmente, a áurea, ela segue a linha do corpo, todinho, como você está explicando aí. Ela segue a linha do corpo, certo? O vidente pode ver de acordo com o que você esteja pensando na hora. Então, se você estiver pensando negativo, ele pode ver essa áurea escura. Não quer dizer que você esteja com o obsessor. É o momento. Então, se de repente, daqui uma hora, você estiver bem, ele pode vê-la clara. Isso é um mecanismo do pensamento humano, está entendendo? Então, a partir do momento que o campo é diferenciado, no campo a gente vai ver uma expansão atrás do meio. Essa expansão parte do timo, que faz isso, que abre. Então, quando ele abre, o que acontece? É para comunicação. A áurea de vocês, ela é permanente. O campo magnético de vocês não está aberto 24 horas por dia, não. Entendeu? A diferença é essa. O campo, ele só abre na hora da comunicação, na hora do passe, ele abre também. Na hora da prece, se o anjo de guarda acionar, ele abre para entrar dentro, para fortalecer você. Mas depois o anjo de guarda tem que fechar. Ele não pode deixar aberto, não. Entendi. Ok. Entendi agora. Outra pergunta que era em relação quando a senhora fala que do espírito que não pode ser transportado para uma colônia espiritual com dor, né? Dor física. E que isso está a indicar que ainda tem vícios não com a matéria, que vai ficar num fluido mais materializado, e isso nós chamamos, a senhora disse que era costa terrestre, não, esse fluido mais materializado. A minha pergunta é, esses espíritos que vão colocado ali na crosta terrestre, vão estar sempre sob a observação da justiça divina? E como eles vão melhorar? Se tem um melhoramento ali, se vai encontrar outros espíritos com seus mesmos padrões vibratórios? Pode melhorar ou não pode melhorar? Olha, desde 2000, do ano 2000, existe uma determinação da justiça divina para tirar todos os espíritos da área de hipnose. E isso demora, porque não são pequenos os grupos, são grandes. Por quê? Esses espíritos fazem 2000 anos que não evoluíram. E 2000 anos combatendo o cristianismo. Então, a cada 2000 anos, os espíritos que não evoluem, ele perde o direito de permanecer na crosta terrestre. Mas veja a chance que Deus deu. Veja a oportunidade que ele deu.
Então, se esse grupo não evoluiu em 2000 anos, significa que esse grupo tem que sair para mundos transitórios, mundos inferiores, que é compatível com eles. Mas eles não podem atrasar o progresso das futuras reencarnações. Porque se isso acontece, você imagina as crianças que estão nascendo agora, são crianças que têm uma inteligência maior, eles já vão pegar essas crianças para ser a inteligência do mal. E o planeta não evolui, ele trava. Para a justiça divina mandar espíritos bons, é preciso tirar os ruins. Então, como é que esses bons vão ter proteção? É por isso que muitos que são apegados ficam aqui na crosta terrestre, mas eles são apegados, eles não são maus. Ele é apegado a um carro, a uma casa, a maldade dele é com ele mesmo, não é com o outro. Por um determinado tempo, vamos ter que trabalhar ele para ele sair daqui mesmo, que ele vai ter que sair. Mas ele está aqui, ele não está fazendo mal a ninguém, o mal é sobre ele. Então, o grupo de hipnose é diferente. Esses espíritos são frios e calculistas. Onde está o bem, ele tenta destruir. Onde estão as pessoas moralizadas, ele tenta derrubar a moral. Então, não tem condições deles estarem aqui. Por isso que eles estão sendo banidos para mundos inferiores. Ok, entendi agora qual é o significado da explicação que a senhora deu. Porque às vezes a gente lê na apostila e tem uma outra interpretação, né? Como essa aqui também eu tinha feito uma pergunta sobre que eu estou um pouco tantinho confusa, não? Que eu tinha entendido que era só nas salas periféricas que fazia as recomposição e recuperação dos membros perdidos. Em vez não é assim, lendo a apostila não é assim, em vez eu tinha entendido os baiatos, eu tinha entendido errado, é nas reuniões mediúnicas que tem acontece esse tratamento, é nas reuniões de tratamento que acontece isso. Eu senti aí estava um pouco confusa sobre essa coisa. Vocês que vão abrir o hospital aí, veja só, cada hospital tem 4.000 médicos. São 2.000 trabalhando dentro e 2.000 trabalhando lá fora, que é as equipes externas. Então, as pessoas que estão lá fora são convidadas a ser internadas. As equipes internas, elas são permanentes, estão aqui na escala, fazendo cirurgia, dando medicação, tudo. Isso é um benefício muito grande para um país ou para uma cidade. Porque para onde o vidente andar, ele não vai ver espíritos nas ruas vagando. Eles estão internados. Os locais que não têm hospital é muito complicado, porque esses espíritos não têm tratamento. Invadem casa, praças, locais de baixa vibração, porque não existe atendimento. Então, a responsabilidade de vocês não é só com os vivos, é com essas criaturas que não têm para onde ir, que têm que ser socorridas. Entendeu? Então, quando chegam aqui, as medicações nossas, quando não está fazendo efeito, então o que é que a gente faz? A gente caminha para a reunião mediúnica, para que haja recomposição através do fluido do médium. Quando não tem reunião mediúnica, o que é que a gente faz? A reunião mediúnica espiritual. Na hora do sono, seu espírito vem para cá com o perispírito periférico para ajudar eles. Então, ninguém fica sem socorro. E ninguém fica sem trabalho. Mesmo não tendo reunião mediúnica na Itália nem na Austrália, vocês à noite estão participando de reuniões mediúnicas aqui à noite para atender os necessitados. Entendi. Então, eu entendi bem. Então, inicia na sala periférica com a senhora e depois dali que vai ser invocado nas reuniões do tratamento, nas reuniões de tratamento? Eu entendi bem? Os desencarnados, hein? Os desencarnados, falo. Os desencarnados, eles primeiros estão internados na enfermaria. Então, a enfermaria é local de tratamento, certo? Então, quando a gente vê que não está sentindo efeito, eles vão para a mediúnica. Eles não vêm para a sala periférica. Na mediúnica, os médicos incorporam para poder acontecer a recomposição espiritual deles. Ok. Muito obrigada. Agradecida pelas respostas.
Acabei, terminei as 3 perguntas que eu tinha. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Rita. Eu tenho uma perguntinha do Mário. Todas fizeram a mesma pergunta, mas eu tenho que ler, né? É minha obrigação. Ele gostaria de saber essa diferença entre campo magnético e áurea. E ele fala o seguinte: muitos regentes e muitos planoterapeutas dizem que veem a áurea de uma pessoa e de entender até mesmo o estado de saúde dessas pessoas pela cor e pela dimensão da sua áurea. Então, ele fala que também através de uma máquina de Kirlian, que podem fotografar a luminosidade de várias cores em torno ao corpo humano. E por essa razão ele gostaria de uma explicação. A foto Guilherme. Veja só, deixa eu dizer uma coisa a você. Nem todos veem as áureas de vocês. Porque nem todos têm a vidência, nem a clarividência. A questão de ver a áurea humana, você tem que ter uma sensibilidade bem apurada para identificar a cor ou o distúrbio energético que existe nele. A foto Guilherme, na verdade, a gente considera um avanço, mas que as pessoas, elas mistificam esse avanço. Então, você vai fotografar digital, você vai bem boazinha. A digital sai clara, né? Você chega com toda a bondade para que o exame não dê negativo. Pega um obsediado fora de si e manda ele fotografar, que você vai ver que a digital dele está escura. Mas as pessoas que praticam foto healing, o que é que acontece com isso? A maioria dessas pessoas, a gente entende claramente que elas querem usar aquilo ali como ostentação. Tá vendo minha áurea como ela tá? Você estava dizendo que eu estava louco, obsediado. Olha aqui, olha. A áurea está clara, mas ele mistificou o exame. Porque na hora do exame, ele não estava irritado. Então, se você pegar uma pessoa na hora do estresse, tirar a foto Guilherme, você vai perceber que aquela pessoa está desequilibrada. Fora do estresse, o desequilíbrio existe, mas não consegue identificar porque o seu sistema nervoso central ele começa a acalmar e entrar numa faixa vibratória diferente. Bem, isso eu até vi, estava olhando aqui no meu amigo Google o que significava essa máquina aí, o que serve, estava falando bem que ela é para medir essa descarga elétrica do coronário, essas cargas elétricas do coronário. Então, como você está falando, essas energias, e eles, de acordo com essas energias, mudam essas cores. Tá certo, doutora Cristina, obrigado. E o campo magnético é esse clássico que a gente já sabe que ele é elástico para a comunicação ou não elástico quando a pessoa entra em repouso, né? Que a gente faz o fechamento, o passe, né? Fechamento do campo, essas coisas. Isso. Tá certo, ele me fez só essa pergunta. Eu tenho qualquer curiosidade sobre esse estado vibratório, a oração, doutora Cristina. Então, o nosso estudo é considerado um trabalho espiritual, não é? O estudo, olha, todo estudo de CME, QTMR, os médicos estão acompanhando vocês, o anjo de guarda está acompanhando vocês. Então, o estudo, tanto aqui como no mundo espiritual, que vocês têm, na verdade, isso faz parte já de um desenvolvimento da mediunidade de vocês. Então, doutora Cristina, após essa tua resposta, a prece, já que nós estamos dentro de um trabalho, a prece feita por nós para iniciar o nosso trabalho ou terminar, na terça-feira não, que faz sempre a senhora, mas na quinta a gente que faz, ou então no sábado, quando a gente se encontra para as aulas de fluidoterapia. Então, nesse caso, essa prece tem que ser feita por uma pessoa que ela esteja com a sua condição vibratória bem, porque moralidade todos nós estamos trabalhando.
Uma das coisas que eu mais penso nos setores abertos e fechados é que se aquela pessoa não estiver bem, bem que eu digo, você pode naquele dia ter tido uma contrariedade, é normal você ter. Se você absolveu, não faça prece ali naquele ambiente, que é um ambiente de tratamento. Escolha a pessoa mais feliz para você fazer a prece. Escolha a pessoa que está de bem com a vida para fazer a prece. Mesmo que você esteja na direção, não esteja bem, passe para outra pessoa. Porque, analisando as preces que a gente tem observado nas pessoas desesperadas, então, essa prece que a pessoa está fazendo ali, na hora do desespero, na realidade, é uma prece que transmite desespero, não transmite paz. Não transmite fé, transmite cobrança. A justiça divina tem que me dar, porque eu mereço. Então, quando aquela pessoa entra em estado de repouso, está mais calma, a prece vai ter mais efeito do que na hora do desespero. Porque as energias positivas, elas vão ter mais oportunidade de penetrar naquele organismo. Uma pessoa triste pode ir para uma tribuna fazer uma prece? Não pode. Aquela pessoa, quando jogar aquela tristeza energética, o público todo vai receber aquilo. E você vai se sentir mal. Por isso que a gente não orienta dessa forma que todo mundo que não esteja bem faça a prece ou leia o Evangelho naquele momento do estudo em grupo. O essencial é quem está bem para ler o Evangelho, quem está bem para fazer a prece. Esses dois conteúdos aí, ler o Evangelho está bem, fazer a prece está bem, vai ajudar todo mundo ali que às vezes não está bem. Um só consegue ajudar tudinho, mas às vezes um só consegue estragar o grupo inteiro no estado vibratório. Okay. Uma outra pergunta, doutora Cristina, sempre sobre essa oração. Então, essa pessoa, ela está com um bom estado vibratório, né? Como eu falei antes, o moralizado a gente deixa, porque entre nós tem, sim, essa preocupação de estar sempre pronto, graças a Deus. Nós somos guerreiras obedientes, mesmo à distância. Então, quando uma está fazendo essa oração e que o estado vibratório dela está bem, vamos pegar essa situação, e que alguém, né, eu não falo nem do grupo de estudo, eu falo num trabalho, numa tribuna, numa palestra, aquela pessoa está fazendo essa oração, ela está bem, é moralizada e seu estado vibratório está bem. E uma pessoa ou duas, não todo mundo, fica abrindo e fechando essa boca, às vezes lacrimejam, então significa que aquela oração está já fazendo uma descontaminação através do coronário daquelas pessoas? Olha, o abrir e fechar de boca significa contaminação do laringe. Então, aquela pessoa que não está bem jogou aquela ação ali. Imediatamente, o laringe começa a sentir efeito, o estado de sono e cansaço físico, imediatamente. Então, o que a gente recomenda aí? Nesse caso, a gente recomendaria no grupo fazer o dispersivo cruzado. O dispersivo cruzado quebra o efeito. Em outros casos, só é uma pessoa só, bota o algodão no laringe. Colocando o algodão no laringe, aquele fluido não é jogado no ambiente. O laringe absorve. Esses dois mecanismos que a gente tem que fazer aí. Ok, mas isso foi ativado porque está escutando aquela oração? Pode ser, porque nesse caso, se uma pessoa tiver contaminação de laringe, ela fizer a prece, ela contamina tudo. Daqui a pouco está todo mundo abrindo e fechando a boca. Então, chama contaminação cruzada. Passou de um para o outro, entendeu? Então, como evitar isso? O dispersivo cruzado e o algodão naquela pessoa. Se chegar uma trabalhadora aí e falar, olha, eu estou abrindo a boca direto e fechando, então já sabe, dispersivo cruzado e algodão. Pronto, já resolve e não contamina o grupo. Ok. Uma outra dúvida sobre o estudo, quando fala sobre a reunião fechada, doutora Cristina,
essa reunião fechada seria entidades que estão dentro nas enfermarias de CM? Olha, aqui são 800 enfermarias, certo? Dividida em TAIS, CMHE e ICM. Então, eu não recomendaria ninguém evocar entidades externas. São entidades externas. São pessoas que estão lá fora, que não querem se internar, cheia de dores, cheia de problemas que vão transmitir para os médicos. Então, numa sessão de CM, o que é que a gente faz? A gente pensa nas enfermarias. Esse número de enfermaria é dado de 1 a 800. Então, o pessoal geralmente segue essa risca. Porque aqui na apostila fala assim, numa reunião fechada, existe a seleção de espíritos para a absorção do fluido. Então, fechada, Verdade, eu entendi que está dentro do hospital. E vai demorar Isso? muito tempo dentro Não do entendi. hospital. Então, quando você chama enfermaria 1, o anjo de guarda desce, quando necessitado, coloca no campo magnético do médico. Qual é o efeito disso? Vocês não sentem nenhum sintoma desagradável, porque esse espírito já está medicado. Certo. Mas Doutora nessa Cristina, seleção... eu Tudo acabei. bem. Muito obrigada. Escusa, Rita, vou acrescentar uma coisa aqui. Nessa reunião, doutora, essa Cristina fechada, que a senhora disse exatamente como a Rita está dizendo, Leirão, que existe a seleção de espírito. E por quem vem feita essa seleção, doutoressa? Não entendi. Por que é feito, está escrito na apostila, numa reunião, não sei essa coisa que perguntou a Rita antes, não? Numa reunião fechada, existe a seleção de espíritos, não? E por quem vem feita essas seleções? Essa seleção de espírito é feita pelo mentor. Então, se você vai abrir um hospital espiritual, vai abrir uma mediúnica, então o que é que acontece? A doutrinadora vai dizer para o médico, enfermaria 1. Então, o anjo de guarda já traz, o mentor já está ali sobre vigilância, e vocês não sentem sintoma desagradável nenhum. Então, essa sequência é determinada pelo mentor da casa. Pelo mentor da casa. Perfeito, obrigada. Doutora Cristina, eu observei que na sexta-feira que eu estava nos hospitais, já tinham levado já para a sala quais eram as fichas que tinham sido escolhidas durante o dia, eu acho, por Dona Maria Cláudia. Agora que a senhora está falando essa coisa, estou tendo lembrança disso, que estava já com as fichas da Dona Penha na mão. Certo, essas fichas, deixa eu explicar aí. TAI, CM e HE. Então, essas reuniões, o médico, no domingo, solicitou para quarta-feira, HE ou CM, ou para terça-feira. Aí já é comunicações externas. Aí os médicos já têm que ter mais experiência. Porque aí o que acontece? As equipes externas vai localizar o necessitado, isolar a área onde ele está, chamar o anjo de guarda dele e trazer para aqui. Aí aqui é decidido. HE sempre mundo transitório. CMHE internamente e TAI internamente, entendeu? Por isso que essa seleção aí é uma seleção de desobsessão, não é de comunicação mediúnica. Muito obrigada. Pronto, pessoal. Então, eu vou só perguntar uma coisa, dizer uma última coisa em relação pessoal, não? A minha irmã Silvana, aquela que esteve aí, não, no hospital, quer agradecer a senhora e toda a espiritualidade, porque ela teve a visita, e ela quer saber se é a visita da senhora que foi no hospital lá, a visitá-la, porque ela disse que estava mal, fez as suas orações e pediu ajuda, porque eu tinha comunicado ao senhor Vandir, pediu as orações, a presença da senhora e a presença da Dona Maria Cláudia Martins do hospital aí do Brasil, não? E ela disse que de noite sentiu essa sensação, né? Que alguém tinha ido, feito um passo na barriga dela, pelo intervento que ela teve, e sentiu tudo esse blu, 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 blu na presença, e que até ela pensava que tinha feito, dizemos assim, necessidade no panulinho que eles colocaram durante a noite, em vez de não tinha, quando ela levantou de manhã. Se sentiu muito melhor,
e na manhã mesmo, eu tinha feito o intervento no dia antes, no dia depois ela já foi dado alta. Aí ela queria agradecer e saber se a senhora foi lá visitar ela. Pergunta para a doutora Cristina se ela veio visitar, porque eu sei que eles vieram. Eu falei, vou perguntar. Era uma pontuação que ela me pediu. Eu falei, Sua irmã é vou transmitir. comprometida com a justiça divina, endividada. Eu estive lá. Ah, Sim, diga a sim, ela doutora. que eu sim. Viu? Agora, o que Espera, não acontece entendi. ali, na realidade, é pegou uma contaminação ectoplasmática na parte abdominal. Então, o que a gente fez ali foi a introdução de sonda para tirar o ectoplasma para ela voltar à normalidade, viu? Ah, tá bom, muito obrigada. Então, ela percebeu muito bem, porque ela disse que orou tanto e pediu a presença de vocês, que, Graça, muito obrigada, realmente, de coração. Desejo a vocês um Feliz Natal. Feliz Muito Natal para todos obrigada. vocês. Feliz Natal para o seu Mário. Obrigada. Feliz Natal para a esposa dele. Viu? Senhora. E nós estaremos aqui na próxima terça-feira, tá certo? Se Deus quiser. Que Deus abençoe vocês, que Deus una vocês, que tudo que Amém. vocês estão aprendendo repassem para os mais necessitados, para que eles busquem Deus acima de tudo. Então, vocês são pessoas que têm capacidade, têm fé, têm perseverança. Todas, para mim, têm a mesma importância dentro desse trabalho, tá certo? Muito obrigada. Mestre amado Jesus, que tua luz seja derramada sobre as nossas irmãs. Que a família dela, Senhor, receba também a tua presença, a presença da tua luz, a presença do teu amor. Só temos, Divino Mestre, a te agradecer, nada a reclamar, Senhor. Em teu nome, desejamos a todas as nossas irmãs um Feliz Natal. Muita paz para todas e obrigado.